Bom, então vamos dar continuidade às nossas discussões da prática 01, tá? Na primeira parte da aula prática eu discuti com vocês sobre a quantificação de materiais sólidos, que seria a pesagem. Então, na segunda parte da aula prática, eu irei discutir com vocês a quantificação de material líquido. No caso, eu tenho discutido com vocês amostra, reagente e solvente. Tá? Bom, então, a maioria das análises químicas, elas são feitas em meio líquido aquoso, que são chamadas de via úmida. Então, necessariamente, nós sempre teremos que medir o volume, seja do solvente puro ou da solução. Tá? A solução ela é composta do solvente mais os solutos. Então, geralmente, o que se mede de fato é o volume da solução. Bom, então, quais tipos de vidraria que nós iremos utilizar para medir materiais líquidos, né, substâncias, compostos? Nós iremos ou podemos utilizar dois tipos de vidrarias, que são as graduadas e as volumétricas. As vidrarias graduadas, elas são empregadas nas medidas de volumes de baixa exatidão. Então, para esse tipo de vidraria, a partir de um mesmo recipiente de vidro, é possível a gente medir diferentes volumes. Vamos pegar aqui a foto de algumas vidrarias, então vocês irão entender. Então, aqui mais à esquerda, nós temos uma proveta. Então, essa proveta ela permite a gente medir vários volumes, tá? A gente também tem um becker e a gente tem, por último, uma bureta. Este último equipamento, essa última vidraria, ela será bastante utilizada aqui em fundamentos de química analítica, tá? No procedimento de titulação. Então, essas vidrarias, as vidrarias graduadas, elas podem ser secas em fornos estufas. Eu chamo a atenção que para a bureta, não é muito comum a gente colocar a bureta para secar em um forno estufa, tá? Os outros dois equipamentos de vidro que é normal, mas bureta não. Bureta geralmente a gente deixa secando ao ar livre a temperatura ambiente. Bom, então além da vidraria graduada, temos também as volumétricas. Então, as volumétricas, elas já são empregadas nas medidas de volumes com alta exatidão. Tá? Então, cada vidraria volumétrica é capaz de medir um único valor de volume. Aqui abaixo a gente tem a foto de um balão volumétrico. A gente tem também pipetas volumétricas. Tá? Com relação a essa vidraria, a observação que se faz é que elas não podem serem secas em fornos estufas, porque ao serem secas em fornos estufas, elas perdem a calibração de fábrica, tá? Então, por isso que elas não podem serem secas em fornos estufas. Então, elas devem ser secas à temperatura ambiente ou com o uso de solvente, como acetona, isso para acelerar o processo de secagem. Com relação à acetona, eu vou fazer uma observação, porque nos períodos anteriores, os alunos acabavam colocando uma frase errada nos testes. Tá? Eles afirmavam que a água e a acetona, que eles são miscíveis. Esses dois reagentes, esses dois componentes, essas duas espécies, essas duas substâncias, né? Elas são miscíveis. Na verdade, não. Então, a acetona e a água são líquidos imiscíveis, ou seja, não se misturam formando uma mistura homogênea, que seria uma solução. Então, quando a acetona e a água são misturados, o que se forma é uma emulsão. Tá?
Então, como a acetona ela tem uma facilidade muito grande de evaporar, né? O ponto de ebulição dela é muito baixo, então ela acaba arrastando a água junto, né? Neste processo. Outro ponto que eu tenho que chamar a atenção com relação ao uso de vidrarias, seja graduada, volumétricas, né? A gente tem o cuidado ao acertar o menisco. O que é o menisco? Vamos voltar aqui no balão volumétrico de 100 ml. Menisco é essa marcação horizontal, tá? Este risco que existe no gargalo de vidro. Então, isso que é o menisco. Então, o líquido é adicionado à vidraria até que o seu nível fique igual ao do menisco. Tá? Então, a gente vai adicionando o líquido ao recipiente, né, ao balão, e a gente deve parar quando o nível do líquido estiver exatamente igual ao do menisco. Bom, ainda dentro deste ponto, a gente tem que chamar a atenção para um outro fato, tá? Que os líquidos eles possuem tensão superficial e eles também, e devido a isso, eles sofrem também uma interação com a parede do vidro. Então, somando essa tensão superficial e essa interação com as paredes do vidro, o nível do líquido, né, a superfície, vai adquirir uma certa curvatura. Então, o líquido tem que ser adicionado ao balão até que a curvatura, a parte inferior da sua curvatura, esteja sobre o risco do menisco, se sobrepõe ao risco do menisco. Então, é a parte inferior da sua curvatura. Eu creio que isso é adotado como padrão, porque fica mais fácil a gente ter um ponto de partida, vamos dizer assim, tá? Para a gente poder depois fazer sempre igual em outras medidas, a gente adotando este ponto aqui, né? Bom, também ainda neste ponto aí, acertando o menisco, o outro cuidado que se deve ter é quanto à posição do olho no momento da observação. Então, o olho deve estar no mesmo nível do menisco para evitar os erros de paralaxe. Então, o correto é o olho estar no mesmo nível. Como que se consegue isso? Bom, na hora de vocês conferirem se o menisco está correto, né, o nível do líquido está correto, vocês devem levantar a sua mão com a vidraria até o nível do olho, tá? E olhar se está correto. Ou vocês podem também deixar a vidraria na bancada e agacharem para que o nível do seu olho esteja no mesmo nível do menisco. Ainda dentro de erro de paralaxe, o que seria esse erro, né? O erro de paralaxe é quando a distância entre dois objetos fixos ou pontos muda conforme mudamos o ângulo de observação destes objetos. Bom, antes de eu discutir calibração de vidrarias volumétricas, eu irei discutir com vocês rapidamente, tá? Os tipos de erros em análises experimentais. Tá? Então, quando realizamos uma análise experimental, seja química, física, né, qualquer área que seja, então basta que seja um experimento, uma análise experimental, é possível a ocorrência de 3 erros, tá? Que são os erros grosseiros, os erros sistemáticos e os erros aleatórios. Bom, para termos de estudo teórico e estatístico, são considerados apenas os 2 últimos, tá? Então, os erros sistemáticos e os erros aleatórios. Os erros grosseiros, eles nem são considerados por muitos autores, tá? Então, os erros grosseiros são causados por falhas humanas durante o procedimento experimental. Então, na maioria das vezes, estes erros nem ocorrem,
porque o experimentador ele já é uma pessoa experiente, já adquiriu habilidades, né? E muitas vezes realiza também um procedimento padronizado. Então a chance de ocorrer uma falha humana é muito baixa, tá? Já os outros dois erros, eles são mais sutis, tá? Então é importante ressaltar que mesmo que o experimentador faça tudo correto e não cometa nenhuma falha, que seria o erro grosseiro, estes erros podem existir, tá? Então os erros sistemáticos, eles são resultados de duas fontes principais, que são equipamentos e vidrarias sem calibração, tá? E a segunda causa é o uso de procedimento que não funciona corretamente. Então, para a gente eliminar este erro, que ele pode ser eliminado, basta que a gente calibre os nossos equipamentos e vidrarias. E com relação ao procedimento, a gente vai adotar uma série de testes para ver se este procedimento funciona ou não. Então, neste último caso, a gente chama-se validação de métodos. Então, a gente vai realizar uma validação de métodos. Bom, já os erros aleatórios, estes erros eles são os mais sutis destes três, tá? Eles não podem ser eliminados, ou seja, o experimentador, ele não tem um controle sobre estes erros. O que a gente pode fazer com relação a esses erros, ou o que a gente faz, né? A gente faz a mensuração deles, a gente quantifica eles, indica no resultado final qual que é a grandeza deste erro. Então, novamente, mesmo que o experimentador não cometa falhas, erro grosseiro, e tenha calibrado os equipamentos, vidrarias, esteja utilizando procedimento que funciona perfeitamente, então o erro sistemático, estes erros ainda existirão, tá? Eles são resultados da ação de inúmeras microvariáveis que atuam sobre o experimento, tá? Então essas microvariáveis sofrem variação a cada medida, levando a uma pequena variação no valor lido, mesmo que as medidas sejam realizadas na mesma condição para uma série de amostras idênticas. Então, essa variação nos valores para uma série de réplicas é chamada de incerteza. Então, qualquer medida que se faça, a gente vai ter uma incerteza. E ela é geralmente mensurada ou é expressa ou medida pelo desvio padrão, tá? Então, uma medida experimental sempre deve vir a incerteza associada à medida, tá? Então, sempre que a gente vai apresentar um resultado de uma medida experimental, o correto seria a gente sempre apresentar a incerteza associada a esta medida. Então, voltando à calibração de vidrarias volumétricas, né? Então, estas vidrarias, elas são calibradas para eliminar o erro sistemáticos, geralmente a temperatura de 20 graus Celsius, tá? Então, para um balão volumétrico de 50 ml, temos lá a anotação 50 mais ou menos 0,06 ml. Então, o valor de mais ou menos 0,06 ml está relacionado à incerteza ou ao erro aleatório. Isso significa que durante as medidas, os volumes obtidos variaram aproximadamente, tá? Não é que variou exatamente com relação a esses valores, então variou aproximadamente entre 49,94 e 50,06 ml. Uma outra informação importante, então a vidraria ela é calibrada para a temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, a gente deveria utilizar a vidraria sempre nesta temperatura. Se a gente utilizar a vidraria em outra temperatura, pode ocorrer um erro,
tá? Ou seja, o erro absoluto vai ser maior que a incerteza. Isso ocorre devido ao fato dos materiais sofrerem dilatação volumétrica. Então, numa vidraria, a gente vai ter o material de vidro, que é o recipiente, e a solução. Então, esses dois materiais irão sofrer dilatação volumétrica, mas só que de modo diferente. Tá? Então, isso pode gerar um erro. Então, nessa prática, tá, nós iremos avaliar se o erro sistemático, que é dado pelo erro absoluto, pode ser dado pelo erro relativo e pelo erro absoluto. Aqui nós vamos analisar apenas o erro absoluto. Então, o erro absoluto é o valor obtido na prática, no experimento, menos o valor considerado verdadeiro. Neste caso aqui, a gente vai calibrar um balão de 50 ml, então o nosso valor verdadeiro será 50. Então, voltando novamente ao balão, então, para um balão de 50 ml, nós temos a incerteza de mais ou menos 0,06 ml. Então, ao realizarmos a nossa medida experimental, a nossa prática, para verificar se o balão está calibrado ou não, o valor obtido, né, o nosso erro, o erro absoluto, ele tem que ser menor do que 0,06 ml. Tá? Então, vamos pegar, vamos supor que o nosso erro absoluto seja 0,05 ml. Então, ele vai resultar num volume de 50,05 ml, que está dentro deste intervalo. O importante é que o valor final esteja dentro desse intervalo. Se o nosso erro for de menos 0,05 ml, então significa que o volume do balão é de 49,95 ml, que está também dentro deste intervalo. Então, neste caso, o balão está calibrado, ou seja, o erro absoluto foi menor do que a incerteza. Agora vamos para um outro caso. Se o nosso erro absoluto for 0,07 ml, então significa que o valor final do balão pode chegar até a 50,07 ml. Então esse 50,07 ml já está fora deste intervalo de calibração. Então este balão está fora da calibração. A mesma coisa, se o erro for menos 0,07 ml, então o valor final vai estar próximo de 49,93 ml, também está fora do intervalo. Bom, então se ao final do experimento o balão estiver descalibrado, a gente pode adotar dois procedimentos, né? Duas ações. A gente pode avaliar se o erro irá afetar a exatidão dos seus resultados, tá? Porque às vezes este erro, né, não vai ter um efeito significativo sobre as suas medidas. Mas por outro lado, se você chegar à conclusão que este erro irá afetar as suas medidas, né, então você precisa calibrar o balão novamente para a temperatura de trabalho. Tá? Então você calibra este balão e realiza uma nova marcação no seu gargalo com uma caneta ou uma fita. Bom pessoal, então aqui eu encerro esta, pode dizer, primeira parte da aula prática, que é uma introdução teórica ao assunto. Ainda haverá um terceiro vídeo, tá? Que é mais focado no procedimento experimental. Tá? Então, será descrito o procedimento experimental da prática e também será chamado a atenção para alguns pontos, né? Alguns cuidados que a gente deve ter durante a prática. Então, eu encerro este vídeo por aqui.